Olá pessoal, vamos lá para mais um vídeo do nosso canal. E queria começar com uma pergunta. Afinal de contas, o que aconteceu no Brasil em 31 de março, culminando em 1º de abril de 64? Tem várias respostas. E eu gostaria de começar citando uma frase que evidentemente que não é minha. E a frase é a seguinte: o que houve em 1964 não foi uma revolução. As revoluções fazem-se por uma ideia em favor de uma doutrina. Nós simplesmente fizemos um movimento para derrubar João Goulart. Foi um movimento contra e não por alguma coisa. E isto não é a revolução. Gente, essa frase não é de um opositor. 64 não é de alguém que depois tenha se desiludido com os rumos do movimento e com a ditadura que se implanta no país. Isso aí não é dito por um cara de esquerda. Quem disse isso foi Ernesto Geisel, citado pelo Hélio Gaspari no último livro da coleção que ele escreve sobre a ditadura militar. Isso daí, essa frase foi tirada do volume 5, A Ditadura Acabada. Gente, não é uma revolução. Em primeiro lugar, vamos tentar pensar o seguinte, gente: revolução é uma coisa muito séria. A palavra revolução, ela é importada da astronomia. O início do uso mais sistemático do termo revolução é com o Copérnico, da revolução das órbitas celestes, entendendo-se por revolução, o movimento dos astros em torno deles próprios ou em torno de outros, como da Terra em torno do Sol e assim por diante. O termo revolução ele começa a ser utilizado para designar grandes movimentos sociais a partir do século XVII. Começa a se utilizar com a Revolução Puritana, depois com a Revolução Gloriosa e já a partir do século XVIII. A ideia de revolução enquanto um amplo movimento social já estava impregnada especialmente na mentalidade das elites, apavoradas com essa possibilidade. Gente, é uma carta do José II, imperador austríaco, para a irmã dele, Maria Antonieta, rainha da França, na qual o José II alerta a Maria Antonieta para a necessidade de que a monarquia francesa tomasse medidas para atenuar as condições de vida do povo, caso contrário, a revolução será cruel. Ainda, falando de França, gente, quando a massa parisiense toma a Bastilha, liberta os presos, se apoderam das armas e marcha para Versailles para cercar o palácio, foi mandado na frente dessa massa um mensageiro a cavalo para dar ao rei a notícia do que tinha acontecido, a notícia do que iria acontecer. Esse mensageiro chamava Liancourt, e quando ele chega e diz para o Luís XVI o que havia acontecido, o Luís XVI reage com a seguinte frase: c'est une révolution. Desculpem, c'est une révolte. É uma revolta. Ao que o Liancourt responde: non, senhor, c'est une révolution. Gente, é muito sintomático isso. Como é que se combate uma revolta? Você vai enfrentá-la, você pode derrotá-la, você pode ser derrotado, mas há como enfrentar. Ao dizer que aquilo não era uma revolta, era uma revolução, o que é que o Liancourt estava querendo mostrar ao rei? Que, como no movimento dos astros, não havia força humana capaz de deter aquilo, ou seja, estava acima do poder, inclusive de um rei. Gente, o termo revolução, historicamente, ele é usado para designar grandes rupturas históricas. Em alguns casos, como é o caso da própria Revolução Francesa, que encerrou o antigo regime, que inaugurou um novo tipo de Estado, baseado em ideias liberais, anti-absolutistas e tal, ela pode, a revolução, incorporar uma insurreição, pode incorporar
um movimento violento. Em outros casos não, por exemplo, a Revolução Industrial, que é uma alteração radical do processo histórico, ela não significa nenhum movimento insurrecional. Gente, golpes, quarteladas, são movimentos extremamente comuns na história do Brasil. Mais especificamente na história republicana brasileira. A própria República foi criada a partir de um golpe do Exército. Gente, imaginar que o Exército, ou as Forças Armadas de modo geral, são uma instituição do Estado, voltadas ao salvaguardar a Constituição, a ordem, as instituições, é viver no mundo da fantasia. Recentemente, o juiz supremo Luiz Fux proferiu uma decisão liminar sobre o famoso, o que tem sido infelizmente famoso, artigo 142 da Constituição, para dizer que as Forças Armadas não têm um papel de poder moderador. O que diz o artigo 142? Que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. Lindo. Elas estão a serviço do Presidente da República, dos poderes constitucionais, só que é que está. Enquanto querem. Gente, em todos os momentos da história do Brasil, em que houve, ou mais precisamente da história republicana, em que houve golpes, movimentos militares, havia nas constituições da época artigos semelhantes. Quer dizer, uma interpretação do Supremo procurando cobrir a possibilidade de utilização das Forças Armadas para um golpe, ou seja, procurando coibir através de uma mera interpretação jurídica. Gente, ela oculta um dado básico, que a ilegalidade explícita é a característica de todo movimento golpista e que, simplesmente, uma vez consumado esse movimento, vai procurar se cobrir de uma capa de suposta legalidade. Gente, imaginar que as Forças Armadas são uma instituição caracterizada pela neutralidade política, caracterizada pelo papel de garantir as instituições, garantir a Constituição, é ignorar toda a história da República no Brasil. Gente, como eu disse, a própria República foi criada a partir de uma quartelada militar, a partir de uma passeata militar. Tudo bem que a monarquia já estava completamente desgastada, todas as suas bases de sustentação social já estavam corroídas, mas o golpe de misericórdia de destruição da ordem monárquica e proclamação da República foi dado pelo Exército. O mesmo Exército que, 41 anos depois, derrubou o presidente Washington Luiz, impediu a posse do candidato eleito Júlio Prestes e entregou o poder a Getúlio Vargas naquilo que ficou chamado de Revolução de 30, que também não é uma revolução. Gente, é o Exército quem toma frente na repressão à intentona comunista de 35, que deu a Vargas o pretexto para a declaração do estado de sítio. É o Exército, ou parte dele, que vai articular a farsa do Plano Collor, que serviu
como, digamos assim, justificativa para o golpe de 37, no qual Vargas cancela as eleições, instala, e agora, em caráter oficial, a ditadura do Estado Novo, é o mesmo exército que em 45 derrubou Vargas, enxergando um risco de uma aproximação de Vargas com os setores da esquerda, o PTB, o próprio Partido Comunista. É o mesmo exército, ou melhor, desculpe, as Forças Armadas, não especificamente o exército, mas a aeronáutica, que tomou a frente em 54 no processo que vai levar Vargas, primeira renúncia na mesma noite, ao suicídio. O exército também está presente aí, criando uma categoria nova, né? O golpe preventivo. Quando em 55, Carlos Luz, ex-presidente da Câmara, que exercia a presidência da República, foi deposto para que assumisse o presidente do Senado, Nereu Ramos. É o exército que em 1961, com a renúncia do Jânio, tenta por todos os meios impedir a posse de João Goulart. E é o exército que dá o golpe, que em 1964 depôs João Goulart e instalou a ditadura militar no Brasil. Agora a questão é, especificamente com relação a 64, quais as razões que explicam aquele golpe? Gente, são várias. Em primeiro lugar, a própria conjuntura mundial da época, marcada pela Guerra Fria, marcada pelo alinhamento do Brasil em relação ao campo de cada Guerra Fria, ou seja, em relação aos Estados Unidos. Esse alinhamento ele vem desde o final da Segunda Guerra Mundial e especificamente em termos do Exército. Cumpriu o papel fundamental para isso a Escola Superior de Guerra, criada em 1946, voltada a criar uma base ideológica na alta oficialidade brasileira. Uma base ideológica alinhada com os interesses dos Estados Unidos, uma base ideológica que fosse anticomunista por essência e que naquele momento era importante, gente, porque se você lembrar do que a gente sabe dos anos 30, o Exército sempre teve um setor, inclusive de média oficialidade, ligado à esquerda. Mesmo militantes do Partido Comunista admitem que naquele momento, década de 30, os comunistas tinham muito mais penetração nos quartéis do que nas fábricas, gente. O grande movimento liderado pelo Partido Comunista durante a Era Vargas, que foi a intentona de 35, não teve nenhuma conotação popular, foi um movimento de militares. Portanto, havia um setor de esquerda que tinha que ser neutralizado. E a Escola Superior de Guerra, ao criar uma ideologia predominante dentro do Exército, dentro da alta oficialidade do Exército, contribui e muito para isso. Agora, há outras questões interessantes que têm que ser levadas em consideração. Gente, o período que vai da queda de Vargas em 45 até o golpe de 64, ele é conhecido como um período da redemocratização do país. Quer dizer, no Brasil, democracia é o curto intervalo entre duas ditaduras. Agora, esse período ele também tem algumas características interessantes. Tirando aquele interregno entre a morte do Vargas em 54 e a ascensão de Juscelino Kubitschek em 56, período de um ano e meio mais ou menos, em que a presidência foi ocupada primeiro por Café Filho, que depois foi afastado, depois Carlos Luz, depois foi afastado, depois
Nereu Ramos, mas não chega a haver um projeto de governo. Tirando esse período, houve 5 presidentes ao longo desses anos. Dutra, Vargas de novo, Juscelino, Jânio e João Goulart. Gente, destes 5, apenas 2 terminaram os seus governos sem problemas. Quando eu digo terminaram sem problemas, significa governar até o final do mandato. Foram sucedidos por alguém eleito democraticamente. E esses 2 foram o Eurico Gaspar Dutra e Juscelino Kubitschek. Vargas, sofrendo uma oposição brutal, que o leva a se licenciar da presidência. Na mesma noite ele se suicida. O Jânio, ok, o Jânio podia ser um louco, e o que ele pode ter tentado foi um golpe. Mas o que se tem naquele momento é que já havia uma maioria no Congresso, liderada pelo antigo DN, que ele fazia uma oposição ferrenha. E eu vou tratar um pouco melhor dessa oposição. E o João Goulart, deposto pelo golpe de 64, que instalou a ditadura militar. Agora tem um detalhe interessante, gente. O grande movimento pendular que se verifica na história do Brasil nesse momento não é entre comunismo e capitalismo. Isso não estava colocado. Mas o grande movimento pendular é entre, de um lado, o nacionalismo econômico, do outro, uma política de abertura ao grande capital internacional. E é interessante notar, e não é uma coincidência, que quem adotou uma postura de abertura do país ao grande capital, Dutra e Juscelino, concluiu o seu mandato. Todos aqueles que optaram por uma postura nacionalista tiveram os seus mandatos violentamente interrompidos. É pouco? É. Mas não está destituído de verdade. Gente, veja bem, Vargas, ele havia apoiado a Petrobras, que não foi criada no governo dele, a Petrobras foi criada ainda no governo Dutra, mas é no governo de Vargas que ela passa a ter uma dimensão muito maior. Vargas criou uma série de estatais, como a Eletrobras. Vargas procurou, já no seu governo, as primeiras medidas no sentido de reduzir a remessa de lucros de empresas estrangeiras instaladas no Brasil para as matrizes. Jânio, ok, mandato muito curto, mas assumiu falando em política externa independente, assumiu falando na busca de novos parceiros comerciais, assumiu falando no novo alinhamento do Brasil em relação à realidade mundial, procurando se aproximar dos novos países africanos, dos novos países independentes na África. No momento da renúncia de Jânio, João Goulart, seu vice, ele estava chefiando uma missão comercial brasileira à China comunista. E o João Goulart, que é um caso à parte, porque aí, além do nacionalismo econômico, há uma outra questão que tem que ser considerada, que nós já vamos analisar. Agora observe, Dutra, uma política toda ela voltada para a abertura do Brasil, as importações, sob a alegação de que era necessário melhorar o padrão de vida do brasileiro. Juscelino, cuja política desenvolvimentista foi toda ela apoiada na busca pelo apoio do grande capital internacional. Gente, a indústria automobilística que se instala no Brasil durante os anos JK, basicamente é o quê? Se abrir o país
para a presença de grandes montadoras internacionais. Já havia essa perspectiva golpista ao longo de todo esse período. O próprio Juscelino, quando foi eleito, logo depois do suicídio do Vargas, foi alvo de uma campanha liderada por Carlos Lacerda, o mesmo que havia liderado a campanha que havia levado Vargas ao afastamento da presidência e ao suicídio, de que ele não poderia ser eleito, assumir, porque não tinha obtido maioria absoluta dos votos. Quando a Constituição brasileira não previa isso, não havia eleição em 2 turnos. Mais votado leva. Da mesma forma, gente, pouco antes, toda a articulação entre o grande capital, setores da imprensa e os militares iam no sentido de um golpe. O Vargas, com seu suicídio, com a carta de testamento, conseguiu deter isso. Agora, há uma outra questão interessante. Quando Jeane renuncia, em agosto de 61, seu vice era João Goulart, que havia sido ministro do Trabalho de Vargas, identificado com a estrutura sindical brasileira, estrutura sindical que remontava à era Vargas, durante os anos 30 até o início da década de 40. Obviamente que não era um cara de esquerda, mas apresentava uma característica típica do populismo brasileiro, que é a busca de uma sustentação política a partir de uma atitude de concessões aos trabalhadores. E é interessante notar, gente, que quando os militares se rebelam e tentam impedir que o João Goulart retornasse ao Brasil e assumisse a presidência, sob alegações de que ele era comunista, ligado à estrutura sindical e piriri, a saída encontrada foi uma emenda constitucional que transformava o Brasil numa república parlamentarista, ou seja, João Goulart assumiria, mas sem nenhum poder efetivo. A própria emenda constitucional pressupunha a realização de um plebiscito 2 anos depois, ou menos de 2 anos depois, final de 62, no qual a população optaria pela permanência do parlamentarismo ou pela volta do presidencialismo. Gente, durante esse ano e meio, ou quase um ano e meio, qual foi a atitude do João Goulart? Foi a de procurar recuperar o poder, buscando o apoio popular. E é aí que ele é obrigado a radicalizar o seu discurso, falando nas chamadas reformas de base, reforma agrária, administrativa, educacional, política, se mostrando sensível às demandas dos vários setores populares, vendendo a imagem de que as tão necessárias reformas para o país só não ocorriam porque ele não tinha poderes para isso. Qual foi o resultado? No plebiscito, no final de 62, o retorno ao presidencialismo acabou ganhando por uma larguíssima margem. Mais de 2/3 dos eleitores votaram pela volta ao presidencialismo, de modo que em 63, João Goulart assume agora, como presidente, poderes ilimitados da presidência da República. Só que era a hora da grande massa que o havia apoiado
cobrar as reformas. Em resumo, o que acontece é um fenômeno que alguns historiadores analisam como o colapso do populismo. Governantes populistas que procuram extrair o seu apoio de uma política de concessões de proximidade com os setores populares, mas que se tornam reféns deste apoio. Gente, chega um momento em que você tinha duas opções e não havia uma terceira. Ou João Goulart radicalizava definitivamente que ele não iria fazê-lo, e ao radicalizar definitivamente ele ia ter que partir para um enfrentamento junto com os setores populares, enfrentamento contra as forças conservadoras, ou ele seria deposto. Detalhe, gente, para esse enfrentamento, João Goulart teria que ser o que ele não era, um líder revolucionário. E não havia nada de revolucionário na conduta de João Goulart. Evidente, ele podia até ser reformista, e era. Ele podia até, independente de estar ou não buscando apoio popular para se manter no poder, mas ele podia até concordar com determinadas medidas, por exemplo, a reforma agrária, que ele se colocava favorável, a nacionalização de algumas empresas, a redução da remessa de lucros para o exterior. Gente, agora convenhamos que isso está muito distante de uma postura revolucionária. E sem esta radicalização, ele se torna, digamos assim, um alvo fácil para a reação das forças conservadoras. Quem são? As elites econômicas, sejam elas industriais, sejam elas agrárias, a Igreja Católica, que em meio à agitação do final do governo Goulart, organizou em São Paulo e outras cidades do país a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, ou seja, a Marcha da Família com Deus contra João Goulart. Grande parte da imprensa, grande parte das classes médias, e a classe média, até pela sua condição social, ela vive numa eterna corda bamba. De um lado, ela se ressente do risco da proletarização, e de outro lado, ela é facilmente comprável por promessas de prosperidade, e eu pretendo falar sobre isso quando analisar a atitude das classes médias durante a ditadura militar. E é bom lembrar que por trás de toda esta reação há uma atitude orquestrada pelo governo americano, não só através de uma pressão diplomática, mas pela mobilização de uma força militar que daria apoio ao golpe, a Operação Brother Sun. Gente, a hora que a agitação social ela começa a penetrar nos próprios quartéis, quando João Goulart faz um discurso dos padrões dele radicais, numa assembleia de sargentos no Rio de Janeiro, é só aí que as Forças Armadas se solidificam, se unificam em favor de um movimento. Em favor de um movimento que tinha um objetivo claro naquele momento. Qual era? Derrubar Goulart, derrubar os seus apoiadores
instalar um regime que pudesse destruir aquilo que na época e ao longo de 21 anos foi chamado de subversão. Gente, a partir de umas poucas tropas que partem de Minas Gerais em direção ao Rio de Janeiro e que depois tardiamente partem de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, onde estava o presidente que fugiu. Ele fugiu para Porto Alegre, onde tinha como grande aliado seu cunhado, Leonel Brizola. E o Congresso, diante desta ação militar, covardemente declarou vaga a presidência da República no momento em que o presidente ainda estava em território nacional. Ou seja, a ilegalidade, ela parte da ação dos militares, que desrespeitaram a Constituição, que desrespeitaram o seu papel constitucional, passa pelo Congresso, que foi, obviamente, conivente com essa quartelada, e passa depois pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que se transformou num órgão de suposta legitimação da nova ordem. Gente, não há absolutamente nada de revolucionário, não há absolutamente nada justificável neste movimento. Aliás, é interessante, eu gostaria de concluir falando uma outra coisa. É muito estranho que aqueles que deram o golpe e que depois participam da ditadura que o golpe criou tivessem escolhido o termo Revolução de 1964. Estranho por quê? Gente, em primeiro lugar, que outros termos poderia se dar? Movimento era muito fraco. Golpe já tinha a conotação de movimento ilegal. Intervenção militar, bom, naquela época o nível de imbecilidade ainda não havia chegado ao nível atual. Há alguns setores, com o apoio de uma parcela da imprensa conivente, começaram a chamar o golpe de 64 de a Redentora, como se fosse o momento de passar a limpo a história do Brasil e de nos dar uma nova dimensão como país, o momento da nossa redenção. Claro que o termo não colou. Sobrou revolução, que era um termo perigoso. Gente, naquele momento, década de 60, a palavra revolução, ela tinha uma conotação muito distante daquilo que os golpistas pretendiam. A revolução estava ligada a uma atitude muito mais próxima das esquerdas. Não necessariamente a esquerda partidária, tinha o Partido Comunista, mas todo aquele amplo movimento contestatório que caracterizou os anos 60. E a palavra revolução, que era quase que pronunciada, sempre escrita e quase que pronunciada com maiúscula, embora meio indefinida, tinha conotação do marco inicial da criação de um novo mundo. Um mundo caracterizado pela liberdade, um mundo caracterizado pelo fim das desigualdades, digamos que algo muito distante da ditadura que 64 criou. Tudo bem? No próximo vídeo eu pretendo trabalhar um pouco mais com o que foi esta ditadura militar. Por hora, beijo, esperamos não termos uma próxima.